Olá, esse é o Estúdio de Inverno, eu sou Hildo Silva e você está na UniTV. Eu vou conversar hoje com a Morgana Costa. A Morgana é a responsável, é a proprietária do Guardião do Avencal, um empreendimento comercial que ajuda a proteger as inscrições rupestres que estão localizadas na montanha, na chegada de Urubici. Urubici tem 3 acessos que eu conheço: por Florianópolis, na 282, pelo Grão-Pará, onde está o Corvo Branco, e por Serra do Rio do Rastro, passando por Bom Jardim. Esta localização é depois da cidade, se vier dos 2 primeiros lugares, ou na descida da serra, vindo de Bom Jardim. Está correto? Obrigado, Tá correto. Morgana, por a gente estar aqui contigo. Eu que agradeço. Morgana, por que Guardião do Avencal? O que é Guardião do Avencal? Ali nas inscrições rupestres tem uma máscara que ela é bem parecida com a nossa logo. Então, o nome dessa máscara é a Máscara do Guardião. E por isso a gente colocou Guardião do Avencal, por a gente estar localizado no Morro do Avencal. Então foi essa a ideia do nome, veio daí. O Avencal tem também uma cachoeira? Não, Avencal vem de Avenca, que é uma samambaia de uma folha bem pequenininha. Então aqui tinha muito isso na época, antes de fazer o asfalto e tudo mais, né? Então por isso que aqui se chama Avencal. Uhum. Essa montanha, a proteção das inscrições rupestres é uma estratégia do município de Urubici. Na verdade, assim, essa parte de cuidar das inscrições rupestres é uma cobrança que vem do IPHAN, né? Então a gente fez todo um estudo, a gente contratou arqueólogos na época para poder fazer a estrutura de passarela para visitação, e a gente fez essa parceria com eles. Então a gente cuida pela união, na verdade, né? Então, isso foi uma coisa sempre bem particular do meu pai, né? Que ele sempre viu esse ponto aqui, né? Como um grande potencial turístico. Antes, as inscrições rupestres não eram tão visitadas, as pessoas permaneciam ali uns 2 minutos apenas, né? Hoje, com toda a estrutura que a gente está proporcionando para os visitantes, as pessoas, além de conhecerem o patrimônio histórico, elas também têm a possibilidade de contemplar a Cachoeira do Avencal, que a gente pode ver ela daqui dos nossos decks, né? A gente fez o Bosque do Ixaxins, que também é uma árvore em extinção, então a gente... Que é protegida. Que é protegida, então a gente deixa ali tudo bem limpo para que a pessoa possa visualizar, né? A gente também criou uma fazendinha, onde aqui em Urubici o turismo normalmente é romântico ou de aventura, então aqui a gente tem estrutura para receber as famílias, as crianças, além, claro, né, dos casais e tudo mais, porque nosso espaço é muito bonito, dá muitos registros fotográficos lindos, né? Então a gente está sempre pronto para atender todas as pessoas, né? Essas inscrições rupestres são inscrições de povos originários, de índios, indígenas que habitavam a região de Urubici. Isso mesmo. São inscrições de mais de 2.000 anos, né? E os arqueólogos catalogaram com aproximadamente esse período, né? E são povos indígenas Gês, que era o que vivia na região, né? Uhum. Índios G. Esse empreendimento é recente, não havia esse prédio aqui onde se tem hoje o Guardião do Avental como restaurante, como ambiente para acolhimento e recepção do turista. Não, são 6 anos e meio que a gente tá com as portas abertas para receber o turista, né? E graças a Deus a gente teve muito sucesso, né? Nosso trabalho é bem familiar, a gente trabalha praticamente toda a família aqui dentro. E são assim, ó, é um sonho de muitos anos, porque até a gente chegar à inauguração, a gente teve vários entraves, né? Inclusive com essa parte das inscrições, de a gente precisar parar com a obra para poder fazer o estudo primeiro, que a gente não tinha esse conhecimento. Então foi onde o IPHAN entrou com a parceria com a gente, foi
foi feito todo esse estudo para ver se não tinha, de repente, um cemitério indígena aqui ou tudo mais, né? Mas, assim, esse terreno já está, assim, com a nossa família já fazem... É um terreno centenário, só com o meu pai já fazem 40 anos que é dele. E antes aqui era tudo pomar de maçã. Então, quem visitava as inscrições via aqui toda, assim, esse horizonte todo ali com macieiras, né? Então, quando a gente decidiu investir no turismo, a gente tirou as macieiras, deixamos apenas um jardim para ser o histórico, para ser o nosso histórico, para quem já visitou antigamente as inscrições, hoje venha e lembre que realmente aqui tinham macieiras, que era um pomar de maçã, e o tanto que a gente conseguiu melhorar nesse ambiente, né? A região das inscrições rupestres nem sempre foi cuidada. Alguns governos cuidavam mais, outros cuidavam menos. Houve épocas em que havia abandono, né? E isso colocava em risco a preservação. Exatamente. O Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o IPHAN, que por lei federal é responsável por ou preservar ou atribuir a alguém a fazer essa preservação. Exatamente. O nosso é um dos poucos que não é depredado, né? Então, quando a gente começou a observar que estavam fazendo churrasquinho embaixo das pedras, deixando lixo, a gente disse, não, agora é a hora de a gente fechar e começar a cuidar, a preservar, para que esse não fosse mais um patrimônio depredado, né? Então, foi mais ou menos nesse sentido que nasceu a ideia do Guardião do Avencal. Além de proporcionar um espaço aconchegante para as pessoas, mas também a gente ter a responsabilidade de cuidar de um patrimônio que é de todos, né? Quantos metros de trilha, de deck tem até chegar nas inscrições? São 300 metros de passarela, né? Porque ela tem acessibilidade, né? Então precisa ser um pouquinho mais longo por causa da inclinação. E até o final do nosso passeio dá em torno de 900 metros. É um circuito que a gente tem a fazendinha, tem labirinto verde, a gente tem uma caverna, 2 grutas naturais, temos balanço infinito, o bosque dos Ixaxins, o bosque do Sossego. Agora a gente também abriu um espaço para prática de birdwatching. Então é um espaço assim que consegue atrair todos os gostos, né? Não precisa contemplar só a história dos Não, nossos antepassados, não. dos nossos ancestrais. Exatamente. Morgana Costa, como é que funciona aqui o ambiente do restaurante? O atendimento é de segunda a domingo? Quando é que vocês... como é que é o atendimento ao turista? Assim, a gente funciona de quinta-feira até na terça. Quarta-feira é o dia de manutenção da casa, então nas quartas a gente não abre. E durante o mês de julho, que é o forte da nossa temporada, a gente trabalha todos os dias. O horário de atendimento é das 9 às 19 para o restaurante, a cozinha em funcionamento até 18h15, que a gente serve pratos à la carte durante todo o dia, né? Até às 18h15 a gente está servindo pratos. Então o turista pode passear, conhecer os outros pontos turísticos, que sempre fora de horário a gente vai estar servindo almoço. E as inscrições rupestres a gente libera até umas 18 horas, por causa da questão da luminosidade, né? Então, quando começa a entardecer, aí a gente encerra a visitação. Isso serve para o parque também, não só para as inscrições. Em dia de neblina não tem problema? Não tem problema nenhum. A gente só lembra sempre que o nosso passeio é um passeio ao ar livre, no gramado, então as pessoas têm que vir com um sapato adequado, né? Então roupas adequadas também. Exatamente. Em geral para o frio. Hoje está a temperatura agradável, mas em geral é frio. Sim, aqui é bem ventoso, né? É um vale, então é bem aberto aqui, então assim tem que ser sempre com roupas apropriadas. Boné também, um chapéu, porque a gente, como é um espaço bem limpo, não tem muita sombra. Então é importante, repelente, protetor solar. Nós vamos dar uma rápida parada, Morgana, e voltaremos em instantes. Eu sou Hildo Silva, essa é a UniTV, você está no projeto Estúdio de Inverno. Nós estamos conversando com a Morgana Costa, que é
responsável, filha do proprietário, proprietária do Guardião do Avencal, o restaurante e o ambiente de proteção às inscrições rupestres de mais de 2.000 anos que existem aqui no alto do município de Urubici. O projeto Estúdio de Inverno é uma realização da UniTV, das rádios Jovem Pan e Massa, da cidade de Tubarão, dos portais Litoral Sul de Criciúma, Dona da Notícia, unitvsc.com.br e do portal Notisul. A gente já volta. Já estamos de volta com o programa de hoje do Estúdio de Inverno. Nós estamos no Guardião do Avencal, em Urubici, uma estrutura de parque com restaurante instalada para proteger as inscrições, famosas inscrições rupestres da etnia G, que estão localizadas, catalogadas e protegidas aqui no município. A proteção desta área foi um combinado com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Este projeto do Estúdio de Inverno, da UniTV, das rádios Massa e Jovem Pan de Tubarão e dos portais Litoral Sul de Criciúma, Dona da Notícia, UniTV-SC e Notisul, da cidade de Tubarão. O Estúdio de Inverno, além das entrevistas na televisão, tem também as reportagens nas rádios e nos portais de notícias. Eu estou conversando hoje com a Morgana Costa, que é responsável por este parque. Morgana, qual é a área em hectares aqui da família de vocês, dessa região que integra o Parque Guardião do Avencal? Até lá embaixo, no vale, são 21 hectares. 200 mil metros quadrados, mais de 210 mil metros quadrados. Então, assim, se você for fazer a trilha completa aqui, você não vai passar de 1.000 metros, né? A ida e a volta. Então, é basicamente isso. É um passeio um pouco que, assim, que ele é em um circuito, né? Então, você vai por um caminho, volta por outro. Ele não tem um grau de dificuldade, ele é tranquilo, ou tem um declive forte? Ele, assim, como a gente aproveita o próprio nível do terreno, e para chegar na caverna e nas duas grutas, a gente sempre indica que esse é um pouquinho mais radical, né? Quem está com criança de colo, ou tem algum problema nas articulações, esses 2 pontos a gente não indica fazer nesse momento, porque a proposta é que a gente ainda possa deixar tudo acessível para todas as idades, né? Mas neste momento ainda são os únicos 2 pontos que não é qualquer pessoa que pode fazer, mas nada com grande periculosidade, né? Ou dificuldade. Ou dificuldade, isso mesmo. A gente inicia aqui com as inscrições rupestres, que é toda acessível, né? Chega ali, já vai para o gramado. O nosso primeiro atrativo depois das inscrições é a caverna, que ela é uma fenda estreita, você consegue passar por ela, e lá dentro hoje cabem 7 pessoas, mas era um salão, tinha um segundo salão, mas houve um desbarrancamento. Desmoronamento. Então a gente preferiu não mexer, porque a gente não sabe o que pode vir de cima, né? Como já teve esse pequeno desmoronamento. Depois a gente segue e entra na parte da fazendinha. Lá vocês vão ter a oportunidade de interagir com as ovelhas, a gente tem lhamas, avestruz, emu, galinhas, patos, pônei, cavalo, mini vaca. Então, assim, para quem vem da cidade grande, que não tem essa oportunidade de ter esse contato com os animais... E apresentar para as crianças? Exatamente. A gente também comercializa um pacotinho de milho, que você pode... tratando os animais, as ovelhas adoram, elas são bem gulosas, então assim, as lhamas também já comem na mão, os cabritinhos comem na mão, o avestruz ele também já aceita essa interação também, e é isso que a gente pretende, sempre tá aumentando a diversidade de animais para que as famílias possam ter o Guardião do Avencal como referência, né? Porque Urubici é muito um turismo romântico ou de aventura, e aqui a gente tem espaço para toda a família.
Este é um parque destinado à família. Exatamente. A orientação na construção, no planejamento, foi um ambiente que acolhesse todo o perfil de público, inclusive com crianças e idosos. Exatamente. A gente tem o Espaço Kids, a gente tem o Balanço Infinito, que o nosso balanço, para mim, ele é o mais bonito da cidade, porque as fotos ficam com a cascata do Avencal emoldurada. Então, assim, para mim, é perfeito as fotos lá, né? E a gente também tem o Bosque do Sossego, a gente tem a prática do birdwatching. É lindo. É assim, a cascata do Avencal é em outra propriedade. Exatamente. Mas essa vista frontal dela, você só tem o privilégio daqui do Guardião. É mesmo? É. Qual é o tamanho? Qual a altura? Sabe dizer a altura da cascata? Mais de 100 Mais metros? de 100 metros. É uma grande cascata. É uma grande cascata. Talvez a maior de toda a região. Sim. Não, eu acredito agora, depois que foi aberta a do Rio dos Bugres, eu acho que aquela lá é mais alta. Mas essa aqui é a mais famosa da cidade. Mais conhecida, mais de fácil visitação, graças Exatamente. ao empreendimento que vocês incluíram aqui. E no restaurante, como é que é o atendimento? O nosso à la carte? É todo à la carte. A gente atende desde o café da manhã até o almoço, até às 18h15. Se chegar às 10 da manhã, pode tomar café da manhã. Pode tomar café da manhã, pode almoçar. O cardápio vai estar disponível até às 18h15. O dia inteiro? O dia todo. Nem sempre é assim nos outros ambientes. Não, foi um nicho de mercado que a gente captou também. Além de ser um ambiente para a família, aí também essa questão do horário, porque aqui em Urubici normalmente as churrascarias servem até às 3 da tarde, né? Então a gente tem essa opção de estar servindo o almoço, aí é tudo feito na hora, em torno de 30 a 45 minutos, a gente prepara a refeição e o cliente sai super satisfeito, né? Tá bem. Qual é o endereço na internet para que o telespectador, o leitor, possa acompanhar e acessar? No Instagram e no Facebook é @Guardião do Avencal. @Guardião, sem os acentos. Os acentos. Vocês aceitam reserva ou vocês estão abertos para quem chega? A gente está aberto para quem chega, não tem necessidade de reserva, a gente tem um ambiente para atender 90 pessoas, então, a não ser nesses dias de muito movimento, como feriadões, né? Aí, de repente, gera uma fila de espera, mas também não é muito, tá? Aí, a parte do parque é sempre livre, não tem limite de pessoas, por ser uma área grande, né? Tá certo. Morgana Costa, proprietária do Guardião do Avencal, parque e restaurante, muito obrigado por essa conversa. Obrigada também e pela informações sobre o oportunidade. turismo. Obrigada. Agradeço a você também pela audiência do programa Estúdio de Inverno aqui na UniTV. Este programa é produzido também pelas rádios Jovem Pan e Massa de Tubarão e pelos portais Litoral Sul de Criciúma, Dona da Notícia, Notisul e UniTV SC. Continue com a nossa programação. Temos um tempo de inverno desde o dia 20 até o dia 13 de agosto. Teremos aqui entrevistas e atrações da nossa serra, da Serra Catarinense. Continue com a nossa programação e até o nosso próximo encontro.